vlog do Zé aqui, hoje com a Nikon AFF Zoom Nikkor VR 70-300 f4.5 5.6G e FED, que é a alternativa Nikon para quem trabalha exclusivamente com o telefoto. Pois é, essa daqui que vai aí trabalhar do 70mm bacana para retratos ou mesmo alguns produtos de longe, e ela vai até os 300mm para quem está trabalhando com paisagens ou também fechar bastante o quadro aí. Essa daqui que são duas alternativas na linha da Nikkor, diferente da Canon que a gente já viu 3 70-300 e tem mais duas 75-300. Essa daqui é a única que vocês têm na linha intermediária antes de subir no high-end aí no 70-200 f4 ou 2.8 que eles têm aquelas grandonas, ou mesmo as 80-400 que são outras classes, ou ainda a 28-300. Essa daqui é a única aí que você tem da Nikon, não é igual a série L ou mesmo a Canon DO que a gente já viu aqui no vlog do Zé. Então hoje eu quero mostrar aqui tanto para os intermediários, amadores que querem aí curtir o final de semana com a família e querem levar uma telefoto, ou mesmo os profissionais que dependem aí dessa única alternativa, já que eles não têm uma série L. Então vamos começar aqui pegando ela na mão. Essa daqui que eu comprei nova aqui no Mercado Livre, veio direto aqui no Brasil, o kit padrão aí G da Nikon, que você recebe na caixa um pouch e o parasol. Essa daqui grandona aqui, preta, linda. Esse daqui é o modelo novo, é o modelo que foi lançado lá em 2006, é a única que vocês vão receber. Tem o VRzinho vermelho aqui do VR2 na objetiva, é deste modelo que eu tô falando. E a primeira coisa que a gente nota na mão é que isso daqui é um trambolho. Em 14 cm.5 por 7,8, ela é virtualmente da mesma especificação do que a EF 70-300 f4 5.6 e SOSM que a gente já viu aqui no vlog do Zé, mas ela parece muito maior aqui nas mãos. Isso porque aquela alternativa da Canon, ela tem só um pedacinho gordo aqui atrás onde ficam os botões, enquanto essa Nikkor, ela é inteirinha, gordinha na mão. Então esse foi um dos principais motivos de eu me assustar quando eu recebi ela no kit e esse review demorar um pouco, porque isso daqui me pareceu muito mais uma ferramenta de trabalho do que uma peça aí para você passar o seu final de semana. Ela é inteirinha gorda aqui do começo aqui do filtro de thread até o mount de metal, e você vê aqui ó, que a operação é simples com um anel gigante, né? Não dá nem para chamar de anel de zoom, que vai do 70 ao 300 aqui no sentido horário. Quando você começa a expandir, você vê que ela tem um sistema de dual cam aqui, tem um cam do lado de fora e um cam do lado de dentro, para uma construção extremamente robusta e bem feita da Nikkor. Esse anel aqui, que ele não é tão suave quanto eu estava experimentando lá na Canon, a gente acabou de ver a 70-300L, que é o topo da gama, custa o dobro disso daqui. E mesmo a classe básica deles, a IS ou SM, ela é um pouquinho mais suave do que esse tubo aqui que eu senti da Nikkor. A minha cópia, especialmente quando ela estava novinha, que eu fui usar no final de semana atrás, ela estava extremamente dura. E você vê aqui que ela é um pouquinho pesada, eu achei um pouquinho ruim essa operação. Você sente que ela é extremamente plástico com plástico. Talvez aí a cópia que você comprar vai demorar um pouquinho para ela ficar mais suave, é uma das minhas primeiras reclamações. E a segunda é que ela tem o motor AFS interno da Nikon, que é sempre bacana e rápido e silencioso, mas o anel de foco manual ele é extremamente, ele é barulhento, né? Vocês escutam, o meu microfone tá aqui, eu nem preciso colocar a objetiva tão perto, ó. Vocês escutam, ó, né? Parece que eu estou esfregando um pedaço de sulfite no outro, é o barulho que ele faz, não é o anel mais suave que a gente tem aí, apesar dele ser preciso, ele não tem um joguinho, então é sempre aí um hit or miss na Nikon, porque ou a gente tem o anel que balança, ou a gente tem esse anel aqui que faz esse barulho, né? E é um dos problemas que ela tem aí. Do lado de dentro ela tem também o estabilizador, que é o VR2 da Nikkor, que também é outra reclamação que eu tenho que fazer aqui no vlog do Zé. Esse aqui é um dos módulos mais estranhos que eu já usei, porque além de ele fazer um clique extremamente alto quando você está ligando e desligando, ele também rola um delayzinho aí quando você não está com a câmera direto apontando para o seu sujeito. Eu tradicionalmente aqui no vlog do Zé, eu aciono a câmera antes dela chegar no meu olho, e os módulos principalmente da Canon, quando eu faço isso, eles já estão estabilizando qualquer uma das orientações, o meu viewfinder está estabilizado. Essa VR aqui é a primeira que eu vejo da Nikkor que não faz isso. Quando eu coloco ela no olho já com o estabilizador ligado, ela se perde aí e rola um delayzinho até ele estabilizar direito, e eu perdi algumas imagens por causa disso, né? Essa daqui que é taxada em 4 stops pela Nikon
e 2.5 pela Cipa, eu tô acreditando muito mais aí na Cipa porque eu não tive aí a compensação que eu tava que eu gostaria de ter. Lógico, talvez influencie aí eu tá saindo do review da Canon L, mas é outra coisa que eu não achei tão bacana esse módulo aqui estabilizador. Ele faz barulho, ele tem um delay, e se você não tiver exatamente com a câmera apontando para o seu sujeito e aí ligar, ele aí vai funcionar bem, mas é uma coisa aí para vocês prestarem atenção. E o módulo de foco, a FS Motor SWM, que ele é justo aqui para o modelo, né? Não é um modelo topo de linha, ele é rápido o suficiente, se você não estiver tão distante aí do seu sujeito, ele vai até o foco mínimo, né? Do mínimo até o infinito. Ele vai levar aí 1 segundo e meio se você precisar fazer essa correção completa na câmera. Agora, se estiver próximo aí, vai de 1 metro até 2 metros, ou mesmo de 3 metros até 5 metros, vocês conseguem ver que a distância aqui é curtinha que ele tem que caminhar, e ele funciona mais do que o suficiente bem para fotografar ação, esportes. Eu que fotografei hoje a maratona de São Silvestre aqui em São Paulo com a D750, não tive nenhum problema. Na frente ela aceita aqui filtros de... quanto que são os filtros? De 67mm, né? Que já tá ficando meio que praxe esse filtro aqui. Eu sempre falo que ele é pouco utilizado. Essa aqui é mais uma das objetivas que utiliza. E atrás ela tem um mount aqui de metal que completa a construção com a borrachinha aqui que protege contra água e poeira, apesar da Nikon não falar nada de weather sealing. E essa daqui é a 70-300 que a gente vai montar agora na nossa D750, que foi a minha companhia hoje na maratona de São Silvestre. Hoje é o último dia do ano, dia 31. Vocês recebem esse vídeo um pouquinho mais lá pra frente, mas é só aqui, ó, alinhar botãozinho com botãozinho. Essa daqui que ela fica no corpo, né, você consegue ver que ela é bem grande, né, isso daqui não é o equipamento que eu recomendaria para quem quer simplesmente sair passeando com a família. Ela é bem grande, tomem cuidado que ela não carrega, ela não cabe em qualquer bolsa para você carregar. Vamos montar o lens hood também. Esse daqui que é o HB36, é só você girar aqui na frente, não tem botão, mas ele é suave de prender. Ó, isso daqui é o equipamento, vocês conseguem ver daí que ele cresce, né, não é a sua objetiva de todos os dias, é a Nikon aqui, a FS 70-300. Eu tô com a Canon montada para vocês terem noção do tamanho. Eu sei que eu montei o HUD aqui, ó, mas a Canon vocês conseguem ver daí, ó, ela é um pouquinho mais fina, a 70-300 tradicional, né? Não é a série L que eu tava mostrando para vocês. A 70-300 ela consegue ser mais fininha, ela parece aqui ser um pouquinho menor do que essa 70-300 da Nikon. E também aqui a operação da Nikon, vamos ligar aqui, ó. Esse aqui é o barulho que eu falo do estabilizador. O estabilizador tá aqui no VR-ON, olha o barulho que faz, meu microfone tá aqui. Né, você consegue ouvir aí um clique que ela faz na hora que liga e desliga esse estabilizador, e o foco automático de um ponto a outro. Peraí, deixa eu fechar aqui na frente. Né, você escuta ele batendo de um lado a outro. E eu vou pela primeira vez mostrar como ela é grande, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de carregar equipamento pequeno aqui no Vlogzec. Vamos fechar aqui. Eu tô com a minha sacola padrão aqui da Manfrotto, essa daqui que veio dentro de uma mochila da Manfrotto, que é a que eu uso quando eu tô carregando pouco equipamento, né? Ela tá livre aqui do lado de dentro, ela tá com os dois espaçadores para ficar do formato da câmera ela não balançar. Mas essa objetiva ela é tão grande, ó, que quando eu coloco ela nessa sacola com a D750, ela quase não fecha. Vocês conseguem ver que falta um espaço aqui? Se eu colocar aqui na mesa, vocês conseguem ver, ó, sobra um espaço bem grande aqui, e eu só tenho que fechar puxando, aqui ela não fica do formato da mochila, e isso pode incomodar um pouco. Eu quero mostrar isso porque para vocês terem uma noção, quando vocês comprarem, que ela não é o equipamento de todos os dias, né? É um equipamento relativamente grande aí, mas que eu gostei de usar, apesar dela não ser a maior das suavidades. Essa daqui é a 70-300. F4.5, 5.6G e FED da Nikon. A Nikon aqui que lançou esse equipamento lá em 2006, que é um projeto óptico aí relativamente complexo, com 17 elementos e 11 grupos, 2 deles ED para minimizar aberrações laterais e de eixo, e cobertura Super Integrated Coating para reduzir flaring e ghosting entre as peças, que tem uma performance ótica justa para os preços de $500, que embora não toque na performance que vimos recentemente na Canon EF 70-300L, evidentemente, fica na mesma classe de outras objetivas intermediárias do 70 ao 300. A resolução é alta no centro, independente da abertura, e as bordas seguem a lógica do stop-down, melhorando até níveis aceitáveis em f8 e f11, e o contraste é bom no quadro todo. Só as aberrações laterais são visíveis às duas pontas do 70 e do C300mm, performance típica destes modelos, e a vinheta é acentuada na abertura máxima, pedindo atenção na hora de fotografar.
É a mesma lógica de usabilidade que vocês estão ouvindo pela quarta vez aqui no vlog do Zec, e não há nada de realmente novo na performance da FE70300G. Destaques positivos se compara o contraste bacana em f5.6, independente da situação de luz. Enquanto objetivas extremamente baratas na casa dos $200 para baixo sofrem com arquivos pobres e às vezes impossíveis de compensar no computador, este modelo de $500 entrega o que promete. As cores são vibrantes, distintas e fáceis de manipular, permitindo o uso para retratos suaves até flores ou paisagens fortes. Alguns cliques no Lightroom com um sujeito interessante no quadro, é possível criar imagens impactantes, bacana para impressão ou publicação online. De negativo fica o blooming em distâncias mínimas de foco, que dão uma aparência de vidro chip em algumas fotos. Alguns fios de cabelo e qualquer detalhe fino que fique fora do plano de imagem acaba ganhando uma aparência embaçada que não chega a ser um desfoque, mas uma aberração ótica mesmo. O tal bokeh aí que não é o forte dessa objetiva, dependendo da situação do segundo plano, não isolando totalmente o sujeito do quadro. De novo, imagino que lentes mais caras façam um trabalho melhor, como a 70-200 da Nikkor que eu ainda não usei, da mesma forma que as Canon fizeram nos testes entre L e linha tradicional. O desfoque é um pouco nítido demais, sem suavidade nas linhas firmes, bolhas no highlights fortes com manchas, bem diferente das tops que deixam o desfoque bem mais difuso. Ele pode funcionar em distâncias curtíssimas de foco, bacana para retratos e detalhes com flores, mas aí você perde nitidez no centro do quadro por limitações do projeto. Enfim, não dá para esperar tudo de um objetivo aqui da linha intermediária da Nikon, que é a FS-VR Zoom Nikkor 70-300 f4.5 5.6G e FED, que é um objetivo aqui que eu gostei de usar, mas a gente tem que lembrar que ela não é o topo de linha, né? Eu não estou falando mal só porque eu gosto de falar mal da Nikon, porque vocês sabem que eu dependo da Nikon também aqui para trabalhar no vlog do Zec, mas isso aqui é uma objetiva de $500 que se comporta como $500, não tem nada de novo aí, né? Não é uma linha arte que a gente vai pagar baixo e ter um super equipamento. Não, isso aqui é uma objetiva de $500 que eu não gostei tanto assim da operação. Esse anel, né, que não é um anel, é um tubo inteiro. Você pega esse pedaço inteiro aqui do zoom que opera, ele é extremamente pesado. Aí de vez em quando eu me peguei segurando a objetiva e girando a câmera, porque aí eu tenho uma pegada maior aqui para ir de um movimento a outro. Isso é bem diferente da Canon. Vou pegar a Canon aqui de volta para vocês. Ó, a Canon, ela vai só com um toquezinho aqui, ó, do meu dedo do 70 ao 300, né? E é por isso que ele tem até um lock aqui, talvez ela sofra com o zoom creep. Ela não sofre aqui na minha cópia, que o zoom creep ele cai sozinho. Essa daqui é a Canon 70-300 IS OSM montada na 6D. Olha, ela é muito, mas ela é muito mais suave, ó. Vocês estão vendo que eu consigo girar com o dedo, ó, sem encostar o dedo de trás, eu consigo girar esse anel fazendo isso. A 70-300 da Nikon eu não consigo, ela é extremamente dura, ó, ela não vai nem a pau, ó, mas nem a pau. Vocês estão ouvindo o barulho que está fazendo o atrito do meu dedo? Ó? Não vai nem a pau do 70 ao 300, eu tenho que pegar e girar com força. Soma aí o anel de foco manual atrás, ó, ele é extremamente barulhento. Aí você liga o clique do VR. Né? Então eu estou mostrando para vocês, antes de vocês irem na loja comprar, que essa daqui é a performance, mas de qualquer maneira, é uma objetiva de $500, eu não estava esperando aí, né, uma série L, mas deu para me divertir, vocês viram o slideshow como as fotos ficaram bacanas, e é uma objetiva que dá para recomendar, se vocês tiverem aí a expectativa intermediária, que é a mesma linha que tá essa objetiva. Esse aqui é o vlog do Zec. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá do Twitter, que tem participado bastante aqui do canal, tenho 1000 assinantes lá, muito legal que vocês estão interessados também no Twitter, que é o Juliano Marques, o Frederico Santos, o Max Buzin, o Rafael Barroso, o Sr. Hightech, o Zombie69, o Pedro Teixeira, o Francisco Sá e o Jean Maier. Vocês devem ir lá também no blog do Zec ler o artigo dessa objetiva completa, que tem também comparativos e imagens lado a lado com a Canon. As fotos estão lá no Flickr e no Tumblr. Vocês estão sociáveis comigo via Facebook, Twitter e Snapchat. E essas fotos também, não acho que é só isso que a gente tem aqui no canal. É uma objetiva que eu gostei bastante. Tá? O pessoal amador é a única opção que vocês têm por $500, não é objetiva de todos os dias, que ela não vai caber em qualquer mochila. E os profissionais aí, dá pra ver que eu fotografei aqui a maratona aqui de São Silvestre, o foco foi mais do que o suficiente para acompanhar o meu sujeito com a D750, e a única alternativa que vocês têm variável antes de subir aí no topo da gama com a 80-400 ou a 70-200 e a 28-300 eu
pensaria duas vezes, porque ela é outro tipo, né, uma zoom com 11 vezes, que a gente vai ver aqui. Mas recomendo, dá pra usar isso daqui, é um objetivo intermediário, mais uma Nikon aqui no Vlog Zec. E é isso, qualquer coisa vocês mandem aqui nos comentários, que eu ainda tô com esse equipamento no canal, eu posso responder as perguntas de vocês. E é isso, muito obrigado pela assinatura no YouTube, o beijo, o abraço e até a próxima.